Olá, tudo bem? O tema da nossa trilha da semana é o conceito de frações. Nós escolhemos esse tema porque sabemos que muitos de vocês têm dificuldades sobre fração, aquele número racional representado por uma divisão de 2 inteiros. O nosso objetivo aqui com essa trilha da semana é trazer algumas ideias fundamentais de fração para que a gente possa, na próxima, avançar para as operações. Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso percurso aqui desta videoaula? Primeiro, nós falaremos um pouco sobre a história de fração para entender de onde surgiram esses números e essas representações. Depois, na sequência, nós vamos definir fração, o que é fração, tratar a fração como parte de um todo, fazer algumas comparações entre frações e, por fim, resolver alguns problemas envolvendo fração. Os registros históricos aos quais nós temos acesso atualmente revelam que a origem das frações está relacionada à ideia de medida. Nós elaboramos um curto texto para falar para vocês um pouco sobre o surgimento desses números. A fração surgiu por volta do ano 3000 a.C., quando o faraó Sesostre repartiu o solo do Egito, às margens do rio Nilo, entre seus habitantes. Uma vez por ano, as águas do Nilo subiam de nível além do seu leito. Quando voltavam ao normal, as marcações que delimitavam os terrenos se alteravam. Então, era necessário que os servos traçassem novas marcações. Para isso, desenvolveram modos de registrar as medidas para conferir o que cabia a cada um. Os encarregados em fazer essa tarefa usavam cordas esticadas com tamanho padrão como unidade de medida. Assim, verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia nos lados do terreno. Só que havia um problema. Nem sempre cabia uma quantidade inteira de cordas. Para resolver essa situação, eles começaram a subdividir a mesma corda em pedaços iguais. Assim, conseguiam determinar de modo mais preciso a medida do terreno. As frações surgiram, portanto, para indicar os tamanhos menores que a corda inteira. E aí, vocês já conheciam essa história? Vamos avançar um pouquinho. Os egípcios têm um sistema de numeração bastante consolidado aí. Os estudos sobre a história da matemática revelam para a gente que eles foram um dos povos que organizaram a forma de contar usando a ideia da base decimal. Então, eles tinham símbolos diferentes para cada ordem de grandeza. Como assim? Esse tracinho aqui, ele seria o número 1. Quando eu juntava 10 tracinhos, que eu formaria 10 unidades, eu trocava por essa segunda figura aqui, como se fosse um calcanhar no chão, que representava 10 unidades. Quando eu juntasse 10 calcanhares, ou 10 desses símbolos, eu formaria uma centena, formaria 100, que seria representado por esse outro símbolo. E assim sucessivamente, eles têm símbolos até os 100 milhões. Então, esse é um sistema que a gente diz de base 10. E esse sistema de numeração foi bastante importante para o desenvolvimento da matemática. Então, por exemplo, aqui nesse registro, a gente teria aqui em cima o número 2, que são 2 pauzinhos. Aqui no meio eu tenho 4 calcanhares e 8 tracinhos, então seria o número 48. E aqui embaixo nós temos uma centena, 2 dezenas e 8 unidades, então seriam 128. Então, essas seriam as formas de representar números no sistema de numeração egípcio. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque encontraram registros também de números fracionários. Então, o que os historiadores descobriram? Que os egípcios eles faziam esse tipo de representação para mostrar pedaços menores do que o inteiro, sempre falando em frações unitárias. Isso representava uma boca e um número, Então, como se fosse assim, para falar de fração metade, eles faziam isso, dividido por 2. Então, isso daqui seria um meio. A fração mostrando o todo, como se fosse essa elipse aqui mostrando o todo, dividido em 2 partes. Ou então, a fração dividida em 10 partes, 1/10. Ou a fração dividida em 14 partes, 1/14. Então, são os primeiros registros de fração que se tem conhecimento.
Por isso que os egípcios acabam levando a fama de terem criado, vamos dizer assim, as frações. Mas nós sabemos que a história ela não é linear, né? Pode ser que outros povos em outros locais também tenham desenvolvido conceitos semelhantes. Então vamos lá, né? Só para deixar marcada a relação entre frações e medidas, eu disse a vocês que no Egito as frações surgiram para representar tamanhos menores do que o inteiro. Isso pode acontecer em diversas situações. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira medir a largura da tela, né? Essa dimensão aqui na horizontal. Uma possibilidade é escolher uma unidade de medida. Vamos supor que eu escolhesse esse lápis como unidade de medida. Então, eu precisaria descobrir quantas vezes esse lápis cabe aqui no comprimento da tela. Então, caberia uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6 e um pedaço. Só que seria ruim, né? Eu dizer que aqui cabem 6 vezes o lápis e um pedaço. Eu teria que dar mais informações sobre esse tamanho aqui, menor que o inteiro. Poderia ser quase o lápis todo, ou poderia ser metade, ou poderia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, para comunicar esse tamanho de pedaço, foi que surgiram as frações. Então, como que a gente poderia fazer? Eu poderia pegar um lápis inteiro e tentar descobrir quantas vezes essa parte cabe dentro do lápis. Então, se a gente fizesse uma representação mais ou menos ali, eu descobri que essa parte caberia 4 vezes no comprimento do lápis. Portanto, eu posso dizer que o comprimento aqui dessa dimensão seria de 6 unidades e 1/4 de lápis. Então, é nesse contexto que a gente traz fração associada à medida. E aí, vocês conheciam já essa história? O que vocês gostaram? Ajuda a pensar no conceito de fração? Então, vamos avançar para o conceito. Então, o que é fração? A fração, ela vem dessa palavra fractio, no latim, e tem o sentido de ação de quebrar, romper, partir. Em matemática tem uma especificidade. A gente diz que essa divisão, essa repartição tem que ser em partes iguais, né? Então, fração é uma forma de representar uma parte de um inteiro, uma cota de um todo, então um pedaço de um todo. Como eu disse, as frações são partes de tamanhos iguais de um todo ou unidade. Por que eu estou falando isso, estou chamando atenção para isso? Porque para ser fração, a gente precisa subdividir um elemento em partes iguais. Então aqui vamos ver um exemplo. Em quais figuras a parte pintada representa 1/4 do todo? Nessa primeira figura a gente tem uma parte de 4 pintadas, só que essa parte ela não está dividida igualmente. Então aqui nós não temos 1/4 da figura pintada. O mesmo ocorre nesse triângulo. A gente tem uma parte de 4, mas essa parte ela é maior que as de cima, então eu não posso dizer que eu tenho 1/4. Eu sei que eu tenho mais que 1/4 aqui, né? Então também não tenho 1/4. Já aqui dentro desse círculo eu tenho pintado 1/4, né? Então eu dividi o círculo ao meio e ao meio novamente, então eu tenho 4 partes iguais. Então sim, eu posso dizer que aqui está pintado 1/4 do todo. O mesmo ocorre aqui nessa cruz. Então, se a gente observar, eu tenho 4 L's, vamos dizer assim, dentro dessa figura. 4 L's de mesmas dimensões, então 1/4 da figura pintada. Já no caso do pentágono, nós não temos 1/4. Apesar da altura, assim, né, da altura do pentágono estar subdividido em partes iguais, a gente percebe que cada uma dessas partes tem áreas de tamanhos diferentes. Então, essa parte aqui em amarelo não representa 1/4 da figura. Então, essa é uma ideia bastante importante para a matemática. Toda vez que a gente fala em divisão, a gente está falando em divisão em partes iguais. Um outro jeito de enxergar a fração é usar a régua de frações. Eu não sei se vocês já viram esse material, mas é um material que ajuda bastante a pensar no conceito de fração. E a gente vai usar bastante ele para trazer as ideias associadas a esse conceito. Então, imaginem que esse retângulo represente um inteiro. Se eu subdividir esse retângulo em 2 partes iguais, eu vou ter 2 pedaços de um meio, né? 2 metades. Se eu subdivido esse inteiro em 3 partes iguais, eu tenho 3 pedaços de 1/3. Em 4 partes iguais, aparece para mim 4 pedaços de 1/4, né? Um inteiro dividido em 4 partes iguais.
um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, um terço pode ser entendido como essa divisão, um inteiro dividido em 3 partes. O mesmo caso, um inteiro dividido por 6 seria esse tamanho aqui de 1/6. Ou ainda, um inteiro dividido por 7, 1/7 seria esse pedaço aqui de um inteiro subdividido em 7 partes iguais, né? Continuando, vamos avançar um pouquinho. A gente viu aqui casos de frações unitárias. Então, as frações unitárias elas podem ser consideradas como a divisão de um inteiro em tantas partes iguais. Mas como que a gente faz para definir fração? Então, a gente diz assim, em matemática, a fração representa um número racional e é escrita como uma razão de 2 números inteiros, A sobre B. A é o numerador e B é o denominador. Então, nos casos anteriores, o B está indicando para a gente ali em quantas partes o inteiro vai ser subdividido, né? E no nosso caso, todos os numeradores eram equivalentes a 1. Mas eles podem ser diferentes de 1. Então, o denominador de uma fração, que é o número que vai abaixo da linha, indica por qual número todo foi dividido a fim de produzir o tipo de parte que estamos considerando. Então, um terço, um quinto, um sétimo. Podemos dizer que o denominador é o divisor, né? Em quantas partes aí vai ser dividido. O numerador, que é o número que fica acima desse traço, indica quantas partes fracionárias são consideradas. Vamos voltar para a régua para ver os exemplos. Então, por exemplo, se eu estou pensando em 2/3, eu estou pensando em 2 pedaços de 1/3. 1/3 mais 1/3. Seria isso, né? Então, 2/3 seriam duas vezes, né? 1/3 ou 2 pedaços de 1/3. Então, representaria todo esse pedaço aqui. Se vocês pensarem assim, ajuda bastante a resolver os cálculos dos problemas com fração. Outro exemplo, 3/5. 3/5 seriam 1/5 mais 1/5 mais 1/5. 3/5. Então, aqui, 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Ou então, 3 vezes 1/5, que seria todo esse tamanho aqui, né? Considerando sempre esse 1 inteiro amarelo como referência. Depois, 8/8. 8/8 seriam 8 vezes 1/8. Que aqui nesse caso, a gente chega a completar 1 inteiro, né? Então, 8 vezes 1/8 é equivalente a 1 inteiro. Tudo bem? Continuando, a régua permite que a gente faça algumas comparações sem precisar fazer MMC ou então transformar para decimal, e eu vou mostrar para vocês como pensar um pouquinho sobre isso. Então, o que é maior, 1/3 ou 1/8? Então, a gente tem 1/3 ali destacado na régua e 1/8. O maior é 1/3, né? Porque o inteiro subdividido em 3 partes resulta em partes maiores do que esse mesmo inteiro dividido em 8 partes iguais. Então, 1/3 é maior do que 1/8. E se eu tivesse 3/7 ou 3/4? Então, 3/7 está aqui embaixo e 3/4. 3/4 é maior do que 3/7. Por quê? Eu tenho 3 vezes 1/4, ou então 3 vezes 1/7. Como 1/4 é maior do que 1/7, né, porque foi dividido em menos partes, eu sei que 3/4 é maior do que 3/7, né? A gente está usando a régua como comparação, mas se a gente pensar no conceito, a gente também consegue determinar qual fração é maior, pensando aqui nessa parte do todo, né? Vamos a um outro par de frações. 7/8 ou 4/5? Então, 7/8 já apareceu pintado aqui, 4/5 aqui em cima. Como que eu faço para descobrir se é maior se eu não tiver a régua para comparar visualmente? A gente pode pensar em quanto falta para 1 inteiro. A gente sabe que se eu tenho 7/8, falta 1/8 para chegar no 1 inteiro. Se eu tenho 4/5, falta 1/5 para chegar em 1 inteiro. Como 1/5 é maior do que 1/8, eu sei que 4/5 está mais distante de 1 do que 7/8. Então, falta menos em 7/8 para completar 1 inteiro do que em 4/5. Então, a gente tem que 7/8 é maior.
Então percebam que o conceito de fração associado a essa medida ao tamanho ajuda bastante a gente a compreender, por exemplo, a comparação desses números. Vamos continuar comparando. O que é maior, 4/6 ou 2/2? Então, 4/6 está pintado aqui, 2/2 está pintado lá. 2/2 é um inteiro, então todo inteiro vai ser maior do que uma parte do inteiro. Então aqui a gente tem que 2/2 é maior do que 4/6. Outro exemplo, 3/4 ou 4/3? 3/4, 1, 2, 3/4, e 4/3 seria 1, 2, 3/3 mais 1/3, né? Eu precisaria de mais 1/3, então seria mais ou menos isso, olha. 4/3 seria 1/3, 2/3, 3/3, 4/3. Né? A gente está enxergando aqui que 4/3 é maior do que 3/4. Mas como que a gente poderia pensar, né, em quanto vale esse 4/3? A gente sabe que 4/3 é a mesma coisa que 3/3 mais 1/3. 3/3 equivale a 1 inteiro. Então, a gente pode dizer que 4/3 é 1 inteiro e 1/3. Então, pelo fato dele ser maior, né, do que 1 inteiro, ele vai ser maior do que 3/4. Então, 4/3 é maior do que 3/4. Então, vamos lá, mais um par de frações. 7/6 ou 3/2? 7/6 é maior do que o inteiro, porque no inteiro cabem apenas 6/6. Então, 7/6 seria mais ou menos isso. Os 6/6 de um inteiro mais 1/6. A gente pode dizer, portanto, que 7/6 são 6/6 mais 1/6, ou então 1 inteiro e 1/6. E 3/2? 3/2 são 3 pedaços de 1/2. Então, apareceu ali em cima. Eu posso enxergar 3/2 como sendo 2/2 mais meio, ou seja, 1 inteiro mais meio. O que é maior, 1 inteiro e 1/6 ou 1 inteiro e meio? A gente sabe que meio é maior do que 1/6, portanto, 3/2 é maior do que 7/6. Então, vocês perceberam que a régua ajuda a gente a estimar o tamanho, né? A pensar no tamanho da fração, para que seja possível fazer a comparação, né? Então, eu particularmente gosto bastante desse instrumento para pensar no conceito. Mais algumas comparações. 4/6 ou 3/8? Bom, se a gente destacar aqui na régua, a gente consegue descobrir que 4/6 é maior do que 3/8. Mas como ter certeza? Uma ideia é comparar, por exemplo, com metade. A gente sabe que 4/6 é maior do que metade. Por quê? A metade seriam 3/6. 4/6 é maior do que metade. 3/8 a gente sabe que é menor do que metade, porque a metade aqui nessa linha de baixo seriam 4/8. Então, às vezes, usar como referência a metade ajuda. A gente estava usando antes a referência do inteiro. Agora aqui a proposta é usar a referência da metade. Então, com isso, a gente sabe que 4/6 é um número maior do que a metade e 3/8 é um número menor do que a metade. Então, com isso, 4/6 é maior do que 3/8. Vamos ver um outro caso agora. 3/8 ou 2/6? Nesse caso aqui, a gente está vendo, olha, que 3/8 e 2/6, nos dois casos, a gente está falando de números que são menores do que a metade. Mas vamos usar a metade como referência. 3/8 para chegar na metade, falta 1/8. E 2/6 para chegar na metade, falta 1/6. Como 1/6 é maior do que 1/8, a gente sabe que falta mais para 2/6 chegar na metade do que para 3/8. Então, 3/8 é maior. Né? Então, só retomando. Se eu tenho 2/6, eu sei que falta 1/6 para chegar na metade, que seriam 3/6. Se eu tenho 3/8, eu sei que falta 1/8 para chegar na metade, que seriam 4/8. Como falta menos para chegar na metade aqui no 3/8, a gente sabe que 3/8 é maior. Tudo bem? Mas e se o denominador for ímpar? Como que a gente pode fazer? A gente pode usar a mesma ideia, usar a metade como referência. Então, por exemplo, 2/3. 2/3 seria essa fração. 2/3 é maior do que a metade, porque a gente pode pensar assim, que para ser a metade a gente teria que ter 1,5 terço, né?
né? Então, 2 é mais do que a metade de 3, então é uma fração maior que a metade. E 3 sétimos? 3 sétimos é uma fração menor que a metade, porque para ser metade teria que ser 3,5 sétimos. Né? Então, 2 terços é maior que a metade, 3 sétimos é menor que a metade, com isso 2 terços é maior. Então, assim, permitam-se pensar sobre fração antes de sair fazendo MMC, antes de transformar para decimal para comparar. Né? Quanto mais a gente pensa sobre uma situação matemática, mais a gente vai compreendendo o conceito. Né? Arrisquem-se aí a criar estratégias pensadas, né? Não só sair atrás de técnica para resolver as coisas da matemática. Bom, agora que a gente já sabe comparar a fração e representar na régua, vamos resolver alguns problemas associados à fração. Então, o primeiro deles é retirado do vestibulinho do Colégio Pedro II, que fica no Rio de Janeiro. E é uma questão adaptada de 2020. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferia utilizar o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante dos entrevistados preferiu utilizar o Twitter. Quantos estudantes declararam preferência pelo Twitter? Então, a gente tem a informação de que o total é de 180 estudantes, que 1/4 usava o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante o Twitter. Então, para a gente descobrir quantos são os que preferem o Twitter, a gente pode descobrir quantos são os que preferem o Facebook, quantos são os que preferem o Instagram e descobrir quantos faltam, né? Então, o primeiro passo é descobrir quantos gostam de Facebook, que seriam 1/4 desses estudantes, 1/4 de 180. Como que eu faço para descobrir quanto que é 1/4 de 180? 180 dividido por 4. É a mesma ideia da régua, só que agora aqui a gente está trabalhando com todo que a gente chama discreto, né? Com quantidades. Então, 180 dividido por 4 são 45. Então, a gente sabe que 45 estudantes preferem o Facebook. 1/3 de 180 estudantes preferem o Instagram. 1/3 de 180 seria 180 por 3, que são 60. Então, desses 180 estudantes, 60 preferem o Instagram. Para descobrir os restantes, a gente precisaria fazer 180 o total, menos 45, que é a quantidade de alunos que gostam do Facebook, menos 60, que é a quantidade de alunos que gostam do Instagram. E aí a gente descobre o que são 75. Então, portanto, a gente tem que 75 estudantes declararam a preferência pelo Twitter. Bom, o segundo problema é do Cefet Rio de Janeiro, de 2019, e também é uma questão adaptada. O gráfico a seguir mostra as quantidades de unidades vendidas por cada tipo de docinho que Cecília faz para vender. O docinho mais vendido corresponde a mais ou menos que 1/4 do total. Então, a Cecília vendeu 10 docinhos de olho de sogra, 25 cajuzinhos, 32 brigadeiros, 17 bem casados e 20 beijinhos. O doce mais vendido foi brigadeiro, 32. E a gente precisa descobrir se esse 32 representa mais ou menos do que 1/4 do total de vendas. Então, o primeiro passo, descobrir o todo, né? O total. 10 mais 25 mais 32 mais 17 mais 20, que resulta em 104. A gente pode calcular quanto que é 1/4 de 104 para comparar com esses 32. 1/4 de 104 são 104 dividido por 4. 100 dividido por 4 daria 25, então aqui seriam 26. Portanto, a quantidade de docinho mais vendido corresponde a mais do que 1/4 do total, porque 32 é maior que 26, beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Uma organização internacional de ajuda humanitária é formada apenas por mulheres, sendo 20 brasileiras e 16 não brasileiras. Após a formação de uma comissão para organizar uma festa beneficente, percebeu-se que a comissão era composta por 2/5 do total das brasileiras e por 1/4 do total das não brasileiras. Assim sendo, o número de integrantes da comissão era, e aqui tem as alternativas, porque se trata de uma questão da ETEC. Então, a gente sabe que 2/5 das 20 brasileiras foram escolhidas para essa comissão. Então, a gente precisa calcular quantos são 2/5 de 20. Para calcular 2/5 de 20, a gente pode começar calculando 1/5 de 20.
Então, 1/5 de 20 vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 5, que são 4. Mas a gente não precisa de 1/5, a gente precisa de 2/5. Então, 2/5 são 2 vezes 1/5 de 20. 2 vezes 4, 8 brasileiras. Então, voltando. Para calcular 2/5 de 20, eu calculei 1/5 de 20, que são 4. E aí, como eu quero 2/5, eu tenho 8. Então, 8 brasileiras faziam parte dessa comissão. E a gente sabe que 1/4 de 16, né, que são 1/4 das não brasileiras. 16 dividido por 4, que são 4 não brasileiras. Portanto, participavam dessa comissão 12 integrantes. 8 brasileiras e 4 não brasileiras. Certo? Próximo. Essa é uma questão do Enem de 2014. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, 1/2 tem estatura igual ou superior à mínima exigida, e destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi, então, várias informações. 48 candidatos, mas nem todos estavam na idade correta. 7/8 deles estavam na idade correta. Desses que foram pré-selecionados por terem a idade certa, só metade tinha a estatura exigida. Então, a gente teria que calcular quanto que é metade desses pré-selecionados. Depois, desses que têm a estatura exigida, só 2/3 têm preparo físico. Então, eu teria que calcular 2/3 dessa quantidade. Então, vamos por partes aqui para não confundir. Então, primeiro passo é calcular 7/8 dos 48 inscritos, que são aqueles que têm a idade certa. 7/8 de 48. 1/8 de 48 são 48 por 8, que são 6. Mas eu não estou interessada em 1/8, eu estou interessada em 7/8, ou seja, 7 vezes 1/8 de 48. 7 vezes 6, 42 atletas com mais de 14 anos. Então, de novo, para calcular 7/8 de 48, calculei 1/8, que são 6, e multipliquei por 7, né, porque eu queria 7/8. Bom, então 42 desses atletas foram pré-selecionados. Só que aí a gente tem que só metade tem a estatura correta. Então, metade de 42 é 42 dividido por 2, que são 21. Então, de todos os inscritos, só 21 tem a altura esperada. E desses 21 que têm a altura esperada, 2/3 têm bom preparo físico. Então, eu preciso calcular 2/3 de 21. Eu sei que isso vai ser 2 vezes 1/3 de 21. 1/3 de 21 seriam 7. Então, 2 vezes 7, 14 selecionados. Seria a resposta B. Beleza? A próxima questão. Este é o indicador de combustível de um carro. Ele fica no painel dos veículos para que seja possível identificar a quantidade de combustível que o tanque possui e o motorista decida se é ou não preciso abastecer. O motorista estava com o tanque vazio e abasteceu o seu veículo. A bomba de combustível registrou 36 litros e o indicador 3/4 do tanque. Qual a capacidade total do tanque? Então, a informação que a gente tem aqui é que 3/4 do tanque equivalem a 36 litros. Né? Essa foi a informação passada para a gente no enunciado. 3/4 do tanque equivalem a 36 litros. Então, para a gente descobrir 1/4 do tanque, a gente tem que fazer 36 dividido por 3, né? Porque 3/4 seria 1/4 mais 1/4 mais 1/4, né? Imaginem aqui, olha, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 36. Então, essas 3 partes aqui tem 36 litros. Então, uma dessas partes vai ter 12, né? 12, 12, 12 dá os 36. A gente precisa descobrir o total. O total do tanque seria 4/4, né? Do tanque inteiro. 4 vezes 4/4, que seriam 4 vezes 12 ou 48. Ou então a gente podia ter somado, né? Os 36, mas esse 1/4 que falta aqui, que seriam 12, chegaria no 48 também. Então, prestem atenção. Eu sei que muitos de vocês devem ter aprendido aquelas técnicas de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima,
mas pensem se essa técnica vai fazer sentido ou não em cada situação. Eu particularmente gosto de sempre pensar na fração unitária, então vou até voltar aqui no exercício anterior, né? Então, para calcular 7/8 de 48, a primeira coisa é saber quantos são 1/8. Descobri quantos são 1/8, aí eu descubro 7/8. E aí o mesmo eu fiz aqui, olha, 3/4 do tanque são 36. O que eu fiz primeiro? Descobri quanto que era 1/4. E aí, né, depois pensei em quanto que era o tanque todo, 4/4, tá bom? Essa é uma dica, né, que eu acho que ajuda bastante a compreender o conceito de fração. Vamos lá. O próximo problema é da VUNESP, que é uma fundação que faz vestibulares e concursos dentro da Unesp, uma universidade estadual. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, determine a extensão total dessa estrada. Então, o que o enunciado está dizendo? Que tem duas empreiteiras, uma vai pavimentar 2/5 da estrada e a outra 81 quilômetros restantes. Então, se a gente dividir a estrada em 5 partes iguais, a gente tem mais ou menos essa representação. 2/5 da estrada serão pavimentados por uma das empresas e 81 quilômetros que resta por outra empresa. O que a gente sabe aqui? Que esses 81 quilômetros representam 3/5 da estrada, porque se 2/5 foi por uma empresa, o que sobra são 3/5, né? Lembrar lá daquela régua que o inteiro teriam 5/5. Então, 2/5 foram pavimentados por uma empresa e os 81 quilômetros, então, representam 3/5 da estrada. Então, 3/5 da estrada são 81 quilômetros. 1/5 da estrada vai ser 81 dividido por 3, que são 27. Por que dividido por 3? Porque se 3/5 são 81, um pedaço desse vai ser 81 dividido por 3, 27. Se eu quero saber a estrada toda, eu quero saber o tamanho de 5/5. Então, 5/5 da estrada são 5 vezes 1/5, 5 vezes 27, que dá 135 quilômetros. Então, a estrada toda tem 135 quilômetros. A uma empresa fez 81 e a outra fez 2/5, que seriam 54, né? O dobro de 27. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre fração. Só para lembrar a trilha da nossa semana. Começamos aqui com essa videoaula. Na sequência, vocês têm uma lista de exercícios para resolver. Na quarta-feira nós temos o plantão de dúvidas, agora já oficializado na quarta e na sexta, tá bom? A gente vai pôr certinho os horários para vocês. Na sequência, vocês podem resolver a sessão de cálculo mental e os testes. Deixamos também uma sessão de resolução de problemas, com um problema um pouco diferente para vocês pensarem, e dessa vez nós inovamos, nós trouxemos aqui mais um desafio. Esse desafio é um problema de fração. E qual que é a ideia? Que vocês tentem resolver, vocês podem pegar uma folha de papel ou então resolver no computador mesmo, fotografem e mandem para a gente, na tarefa que a gente vai deixar no Moodle, a resolução de vocês. Não é obrigatório, mas entreguem, porque a gente vai partir disso na próxima semana. A gente vai fazer um vídeo comentando as resoluções de vocês e trazendo alguns conceitos bem importantes sobre fração. Já vou deixar aqui o problema para vocês irem pensando, mas ele vai estar lá embaixo na tarefa certinho também, para que vocês relembrem, né, e possam fazer a resolução completinha. Então, o problema é o seguinte: de um rolo de barbante, a mãe tirou metade para amarrar um embrulho. A metade do que sobrou, o filho mais velho levou para pescar no rio. 2/5 do que restou, a filha usou para amarrar o cabelo. A metade do que ficou, o pai pegou para consertar os suspensórios. Para o filho menor sobrou 30 centímetros. Quantos metros havia no rolo? Então, vocês já podem ir pensando, mas tem o local certo lá para vocês postarem para a gente a resolução de vocês. Sejam criativos, permitam-se construir estratégias, mesmo que elas não pareçam muito matemáticas. Vale desenho, vale esquema, vale estimativa. O importante é você conseguir mostrar para a gente o que você pensou, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.